Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Olha eu aqui de novo. Acho que nem demorei tanto, assim, acho que demorei umas 2 semanas desde a última gravação que eu fiz aqui para vocês. A última gravação, se eu me lembro bem, foi sobre a resposta imune aos micro-organismos e a gente finalizou com os parasitas. E hoje a gente vai entrar numa sequência de aulas, eu acho que vai dar aí umas 4 aulas, sobre as imunodeficiências primárias. Quando a gente fala de imunodeficiência, olha esse nome, imunodeficiência. Se a gente analisar a palavra, imuno quer dizer o quê? Sistema imunológico. E deficiência é que eu estou com algum problema, alguma deficiência no sistema imunológico. E primária, porque será que eu tenho alguma outra, uma secundária, uma terciária? Sim, então eu tenho as imunodeficiências primárias, que são doenças hereditárias, são doenças genéticas. Inclusive, a gente vai ver aqui quais são os genes defeituosos para o aparecimento dessas doenças, enquanto que as doenças de imunodeficiências, que são as secundárias, elas são adquiridas, tanto é que o nome dela é chamada de imunodeficiência secundária ou imunodeficiência adquirida, que você pode adquirir ela por desnutrição, por exemplo, por câncer disseminado, drogas imunossupressoras ou até mesmo infecções por micro-organismos, como por exemplo o vírus, o HIV. O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, esse vírus então ele acaba destruindo os linfócitos TCD4 principalmente, e a consequência disso é que eu tenho uma desregulação de todo o sistema imunológico. Aí os pacientes passam a ter infecções oportunistas e etc. Ou seja, as secundárias são então adquiridas. Mas na aula de hoje a gente vai ver justamente essas doenças que são as imunodeficiências primárias. E aí eu tenho um monte de doença de imunodeficiências primárias. Não vou falar de todas, vou falar das principais doenças. Eu numerei elas. Hoje a gente vai ver as características gerais das imunodeficiências primárias e hoje a gente vai ver 2 doenças. Aí, para não ficar uma aula imensa de 1, 2 horas, aqui eu dividi essa aula de imunodeficiências em alguns vídeos. Então, o primeiro vídeo eu vou falar dessas 2 doenças e nos próximos, que eu acho que serão 3, 4 ou 5 vídeos, não sei ainda, não me organizei ainda. Eu vou me organizando ao longo aí das semanas. Mas, a princípio, são essas 2 doenças. E os próximos vídeos, para a gente completar essa aula de imunodeficiência primária, eu vou falando de outras doenças. Beleza? Só vou no programa rapidinho para tirar a gravação do meu rosto, que ele atrapalha aqui a visualização dos slides, né? Tanto é que vocês não conseguem nem ver direito aqui na tela a palavra, o título da aula, que são as imunodeficiências primárias, que eu estou comendo. Metade da tela aqui está sendo comida pelo professor. Mas eu vou tirar vou tirar agora aqui a gravação do rosto, pronto, justamente para a gente não ter a cara do Rony atrapalhando aqui. Bom, então as imunodeficiências primárias, como eu falei, é alguma deficiência que a gente tem no sistema imunológico e a princípio a gente vai ver algumas características gerais dessas doenças. A principal consequência dessa doença, gente, pensa comigo, ó. Se você tem uma doença que ela vai causar uma deficiência no seu sistema imunológico, qual que é a principal consequência disso? A principal consequência disso é justamente o aumento a suscetibilidade a infecções. Não é verdade? Deixa eu pegar aqui uma... Eu sempre esqueço de pegar a caneta e lembro no longo da aula. Caneta aqui, ó. Então, quando você tem deficiência do sistema imunológico, isso é meio que óbvio, né? A gente vai aumentar os processos infecciosos, seja por vírus, fungos, bactérias intracelulares, bactérias extracelulares. Então você acaba gerando essas infecções com mais frequência nesses indivíduos que possuem essas imunodeficiências primárias. Lembrando, as primárias são aquelas que são hereditárias, são genéticas. E já quando a gente falar da primeira e depois da segunda, eu vou falar um pouco mais quais são esses genes envolvidos. Bom, ainda nessa parte de características gerais das imunodeficiências, a natureza da infecção, ela vai depender do quê, né? Vai depender justamente dos componentes do sistema imunológico que está defeituoso. O que vai estar de problema no sistema imunológico? Vão ser problemas na imunidade humoral, na formação de anticorpo? Vai ser problema na ativação do linfócito T? Aqui a célula T, aqui, ó, sendo ativada por uma apresentadora de antígeno, que é a dendrítica.
Ou vai ser algum problema na imunidade inata? Então, a natureza da infecção depende exatamente de onde está o problema do sistema imune, onde que está essa deficiência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de imunidade humoral, essa imunidade humoral, quando eu tenho deficiência, quais são as principais características da imunidade humoral deficiente? Resulta em infecções por bactérias encapsuladas e vírus. Lógico, gente, que não são apenas bactérias encapsuladas e vírus que vão levar a doenças, a transtornos do indivíduo que tem imunodeficiência na imunidade humoral. Mas o observado nesses pacientes, a maioria das infecções se dá por bactérias encapsuladas e por vírus. Porém, quando a gente tem lá a deficiência na imunidade celular, quando eu falo de imunidade celular, lembrem-se, a resposta imunológica ela é uma só. Só que ela é dividida para o melhor entendimento da disciplina, né, da imunologia. Então ela é dividida em resposta imune inata, que são aqueles mecanismos mais imediatos que vão funcionar frente à presença de micro-organismos, às infecções. Então resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Na adaptativa, a gente tem a divisão em resposta imune humoral e resposta imune celular. Isso aqui eu estou relembrando vocês porque essas aulas um pouco mais clínicas da imunologia são para alunos que já tiveram a imunologia básica. Tá? Então eu estou dando essa aula aqui, crente que vocês já sabem os principais mecanismos da resposta imune e como que ela funciona lá na básica, né? Resposta de ativação das células T, que a T vai para TH1, TH2, TH17. A resposta humoral vai ser justamente como que as células B produzem anticorpos. Então eu estou pressupondo que vocês que estão assistindo essa aula já sabem essas bases da imunologia. Beleza? Bom, quando a gente fala então de imunidade celular, eu estou falando das células T. Então, quando eu tenho algum problema na célula T, ou alguma citocina que não ativou essa célula T porque ela não tem o receptor adequado, ou porque na maturação da célula T, algum gene importante na maturação está mutado e a maturação não aconteceu direito, ou seja, eu não vou ter célula T suficiente, geralmente eu tenho infecções por vírus, por micro-organismos intracelulares, posso também ter reativação de infecções latentes. Lógico, isso aqui é o principalzão, tá, gente? Como a gente falou, existem outras doenças, outros micro-organismos que vão participar nessas infecções, mas os mais comuns que a gente relata são esses aqui. Bom, e quando a gente tem, então, as deficiências combinadas, que a gente não vai ver isso na aula de hoje, mas a gente vai ver nas próximas aulas. Então, o que é combinada? Né? Uma combinação de deficiência da resposta imune celular, que é a resposta das células T, e combinada com quem? Com a deficiência da imunidade humoral, que é aquela imunidade que tem a produção de imunoglobulinas ou anticorpos. Quando eu tenho essas imunodeficiências combinadas, então isso faz com que os pacientes fiquem suscetíveis a infecções por todas as classes de micro-organismos. Porque basicamente, quando você não tem célula T funcional, nem célula B produzindo anticorpo, aí lascou, né? Aí é um Deus nos acuda, porque vai ficar muito complicado aí para você fazer a manutenção da vida nesse indivíduo. Então, para a gente perceber a importância do sistema imunológico, não é? Bom, então essas foram as características gerais das imunodeficiências primárias. Então a gente vai começar falando da primeira doença. Eu apresento para vocês então a primeira doença, é a doença granulomatosa crônica. Nessa doença, gente, os primeiros sinais e sintomas, elas já se manifestam nos primeiros meses de vida do indivíduo. E como que isso é manifestado? Por infecções de repetição. As mais comuns são abscessos, pneumonias, otite. E por conta dessas infecções não serem controladas, o que elas fazem? Elas estimulam respostas imunológicas que são crônicas. Como resultado, eu vou ter formação do quê? De granulomas. E nesses granulomas, a gente vai ter a presença de macrófagos ativados,
que muitos deles foram ativados na resposta imune inata, mas eles continuam sendo reativados pelas respostas imunicelulares, como células TH1 que migram para o local para ativar essas células T. Então esse granuloma, ativar célula T não, célula T que migra para ativar macrófago. Então esses granulomas eu vou ter principalmente macrófagos ativados, posso ter células T também, numa tentativa de eliminar os micro-organismos. Inclusive, o nome da doença, a doença granulomatosa crônica, se dá pela aparência histológica que você vê na lâmina ali no microscópio. Então, a aparência histológica é a base para o nome do distúrbio, dessa doença que está rolando aí. Bom, então o que acontece nessa doença, né? Acontece um problema no processamento do antígeno quando ele é fagocitado. Olha o que eu coloquei aqui, atividade microbicida defeituosa de fagócitos. Então, normalmente, o que é que acontece? Né? Quando eu tenho aqui um fagócito, que pode ser, por exemplo, um neutrófilo ou um macrófago, olha aqui os receptores de reconhecimento de padrão dos micro-organismos. Quando eu tenho a presença do micro-organismo, esse fagócito faz o reconhecimento. Aí ele fagocita, né? Vai englobando e fagocita, formando então o fagossomo. Isso dentro do macrófago ou do neutrófilo. Aí eu tenho o lisossomo, que se funde ao fagossomo e forma então o fagolisossomo. Isso aqui é imunologia básica, tá? Eu tenho bem descrito isso numa aula que eu tenho aqui no canal, que chama aula de inflamação, que a gente vê os aspectos imunológicos da inflamação. E aí, quando esse fagolisossomo tá formado, eu tenho 3 mecanismos que são mecanismos microbicidas, que são os mecanismos que vão matar o micro-organismo que está dentro do fagolisossomo. E quais são eles? Então eu tenho as enzimas lisossomais, que funcionam num pH mais ácido, e lá na aula de inflamação eu explico direitinho como é que isso acontece. Eu ainda tenho as espécies reativas de oxigênio, e eu também tenho o óxido nítrico. Então, para que eu tenha uma eliminação eficiente dos micro-organismos que estão dentro do fagolisossomo, eu preciso desses 3 mecanismos funcionando direito. Se algum deles está com problema, eu não vou resolver bem essas infecções, que é o que acontece. Então na doença granulomatosa crônica, eu tenho problema onde? Eu tenho problema nas espécies reativas de oxigênio, que elas são sintetizadas por essa estrutura que é chamada de oxidase fagocitária, ou oxidase fagocítica, que é composta por 5 subunidades. Então eu tenho lá a P67-FOX, a P47-FOX, a P40-FOX, aí eu tenho a GP91-FOX e a P22-FOX. 2 são membranares, que estão na membrana aqui do fagolisossomo, e 3 estão no citosol, que quando começa o processo de fagocitose, elas se juntam. Certo, gente? Então, normalmente, essas subunidades da oxidase fagocitária, elas se juntam, então, para que elas funcionem, e a partir daí elas passam a pegar o oxigênio, né, o oxigênio intracelular, e transformar ele em espécies reativas de oxigênio, que é o ROS. Olha, o desenho aqui. Aqui o desenho está maior, né, fora da célula. Aqui está a célula, aqui está o desenho maior. Eu fiz aqui fora para a gente ver essa estrutura, como ela funciona. E aqui dentro, ó, fagolisossomo, eu estou mostrando aqui na membrana do fagolisossomo. Então, o que acontece na doença granulomatosa crônica? Ou melhor, o que não acontece, né? Por conta de uma mutação no gene que vai fazer a GP91-FOX, nessa verdinha aqui, ó, eu não vou ter essa proteína funcional. Ou eu vou ter ela em baixa quantidade, ou não vou ter ela funcionando, enfim, vai ter algum defeito nela. A mutação tá aí, né? Então, eu não vou ter a GP91-FOX funcionando direito. Consequentemente, eu não tenho as espécies reativas de oxigênio sendo produzidas de maneira adequada. Aí, o que acontece? As infecções recorrentes. E essas infecções recorrentes vão gerando o quê? Esses granulomas. E por conta disso, a gente não resolve a infecção. Por conta desse mecanismo. Olha só que interessante isso. A mutação em um gene, o gene da GP91, não faz com que eu tenha
as espécies reativas de oxigênio sendo formadas de maneira adequada e, por conta disso, isso gera todo um transtorno ali no indivíduo. Bom, essa doença, então, ela é caracterizada por infecções recorrentes, principalmente por fungos e bactérias. O fungo mais comum é o Aspergillus, levando então à aspergilose, que inclusive é a principal causa de morte. E também as bactérias, a principal bactéria que vai afetar esses indivíduos é o Staphylococcus. Os sítios mais comuns dessas infecções são então pulmões, pele, linfonodos e fígado. Beleza, gente? Então essa é a primeira doença de imunodeficiência primária. Bora para a próxima? Então a próxima doença é deficiência de adesão leucocitária. Se bem que está no plural aqui, né? Olha, deficiências de adesão leucocitária. Se é deficiências, então será que eu tenho mais de uma, pro? Pior que sim, gente. Essas doenças são caracterizadas pelo quê, né? Por falha no recrutamento dos leucócitos. Recrutamento para onde, né? Lembra, gente, quando eu estou tendo um processo infeccioso com micro-organismo em um determinado tecido, sei lá, estou com infecção de algum tipo de bactéria na minha garganta, na tonsila palatina. Essas células imunológicas da corrente sanguínea, elas têm que migrar para o local da infecção, que vai gerar todo aquele processo inflamatório para eliminar aquele micro-organismo, então. Se eu tenho uma deficiência na adesão dos leucócitos, como é que essas células vão chegar para fazer todo o processo ali de eliminação do micro-organismo? Não chega, né? Então, o resultado disso são infecções recorrentes, principalmente infecções bacterianas. E aí nós temos 3 doenças de deficiência de adesão leucocitária. Então, diferentes tipos de doença, ou melhor, diferentes tipos de deficiências de adesão leucocitária, ou seja, dependendo do gene afetado, você vai ter uma característica específica dessa doença. Então, essas deficiências, elas são autossômicas recessivas. Então, como eu falei no slide anterior, eu vou ter defeitos das moléculas de adesão. Olha aqui que bonitinho, eu fiz um vaso sanguíneo, aqui as moléculas de adesão que aparecem, né? Que a adesão que elas aderem aos leucócitos. E nos leucócitos a gente também tem, ó, aqui tem um neutrófilo que tem uma integrina, por exemplo, essa azulzinha aqui, que também, se ela vai aderir ali, ela também é uma molécula adesiva de adesão. Bom, mas detalhes de recrutamento leucocitário, assista à aula de inflamação. E aí, gente, a gente tem, como eu falei, né, 3 doenças. A LAD1, LAD2 e LAD3. E LAD, essa sigla, é de Leukocyte Adhesion Deficiency. Não sei se é assim que fala exatamente, mas traduzindo, são deficiências de adesão leucocitária. Como eu falei, essa doença é uma doença autossômica recessiva. E quando a gente fala de recessivo, é aquela doença que ela não é dominante. Aí eu coloquei aqui só para a gente relembrar, ó, se eu tenho um pai portador, olha o gene aqui, ó, afetado, e uma mãe portadora, quando você tem a geração ali dos filhos, né, fazendo aquela regra de Mendel, então eu vou ter 25% da prole, né, dos descendentes não serão afetados, 50% dos descendentes são portadores, né, que eles têm o gene, ó, mas não tem a doença, porque para desenvolver a doença tem que ser o quê? Tem que, como é recessivo, né, então eu preciso ter os 2 genes, um que veio do pai e um que veio da mãe, e 25% dos descendentes são afetados. Olha aqui, ó, um gene que veio do pai e um gene que veio da mãe, ó, um gene materno e o gene tá aqui, e um gene paterno. É assim que funciona essas doenças autossômicas e recessivas. Deixa eu beber um gole d'água. Bora ver aqui como é que funciona esse recrutamento leucocitário. Então, ó, normalmente, como é que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, um tecido inflamado, com presença de micro-organismos, ó.
Aí os macrófagos residentes fazem o reconhecimento inicial, fagocitam esse micro-organismo. Esses macrófagos, então, passam a produzir algumas citocinas, quimiocinas. São citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, IL-1, IL-1-beta, principalmente, TNF-alfa. E essas citocinas estimulam o endotélio vascular a expressarem moléculas de adesão, como selectina E, selectina P. E essas moléculas de adesão vão fazer com que esses leucócitos que estão na circulação sanguínea vão aderindo aqui. Não vou entrar em muito detalhe disso aí não, tá bom? E aí, normalmente é isso que acontece. Quando a gente tem a deficiência de adesão do leucócito, algum problema aqui no processo de adesão está acontecendo. Vamos ver a primeira doença, que é a LAD1? Então, na LAD1, eu tenho uma mutação no gene CD18. Gente, eu lembrei um negócio engraçado agora. Quando a gente fala de mutação, as mutações, eu não sei se tem alguma mutação boa no ser humano, tá? Quando a gente fala de mutação em ser humano, é tudo uma desgraceira, tá? Esse negócio de que a pessoa vai ser mutante e vai ter alguma coisa, tipo assim, vou sair voando, vou fazer levantar metais, ou vou controlar o pensamento da outra pessoa. Isso é fantasia, isso não existe. Falou em mutação na vida real é desgraça. Com certeza é uma desgraceira só. Então, olha, por exemplo, essas doenças de imunodeficiências primárias, que são todas hereditárias, todas genéticas, e todas elas se dão por conta de mutações. Então, mutação que vai fazer bem para o ser humano, ainda mais criando superpoderes, fantasia, tá? Cinema, Marvel só, esses negócios do cinema só. Não existe. Então, mutação na vida real, não queira ter mutação na vida real. Então, no caso aqui da LAD1, a mutação então vai ser no gene CD18. A consequência disso, eu tenho a ausência da integrina beta 2. A integrina, gente, estão lá nos leucócitos, a gente tem mais ou menos 24 tipos de integrina. E a integrina a gente tem lá uma subunidade alfa e uma subunidade beta. E aí tem as subunidades, né? No caso da LAD1, como a deficiência no gene CD18, eu não vou ter a integrina beta 2, que são formadas por 4 membros. Então você tem lá o CD11A, CD11B, CD11C e CD11D. Esses serão as integrinas deficientes nesse indivíduo. Aqui eu coloquei entre parênteses, ó, estão vendo? Ó, por exemplo, alfa L beta 2 ou LFA1. São nomes dessas mesmas integrinas aqui, ó. O CD11A, por exemplo, pode ser chamado desses nomes. O CD11B, ó, pode ser chamado de alfa M beta 2 ou MAC1 ou CR3. São nomes diferentes que vocês podem achar em livros ou artigos científicos. Por isso que eu coloquei aqui do ladinho, deixa eu só apagar aqui, que tá feio, aí. Para que vocês possam ver que também pode ser encontrado com outros nomes essas integrinas. Então essa é a LAD1, problema no gene do CD18. Já a LAD2, eu vou ter uma mutação, olha a mutação no transportador de guanosina difosfato fucose, ou GDP-fucose. Ai, professor, que diabo que é isso? Gente, a fucose é um tipo de açúcar que ela liga em algumas moléculas. Então, e aí esse processo é a fucosilação, que é um processo de adição de fucose a uma outra molécula, e essa outra molécula é a cialil-Lewis X. É parecido muito com o tipo com a glicosilação. E aí o que acontece, né? Como eu tenho aqui, ó, então o gene mutado nesse transportador. Esse transportador está onde, né? Responsável pelo transporte de fucose para dentro do Golgi, né? Sem esse transportador, porque ele está mutado, então o que acontece? Eu não tenho fucose dentro do complexo de Golgi, por conta da mutação. E esses indivíduos com essa síndrome não possuem, então, a cialil-Lewis X, que é funcional ou está simplesmente ausente. Bom, então a consequência dessa mutação, deixa eu só apagar aqui de novo, peraí, apagar.
Então, a mutação, vamos recomeçar. A mutação no transportador de guanosina de fosfato-fucose. A mutação nisso aí vai ser responsável pelo transporte de fucose para o Golgi. Então, eu não vou ter a fucosilação. E a consequência disso é a incapacidade de sintetizar cialil-Lewis-X, que é um tetrassacarídeo de aderência da superfície de leucócitos. E ele está nos leucócitos, então, que estão circulantes no sangue, e eles se ligam aonde? A L-selectina, E-selectina, P-selectina, que a gente pode falar selectina L, selectina E, selectina P, tá? Depende ali da bibliografia que você está consultando. Então, o problema nesse transportador de fucose para o Golgi, eu não tenho essa molécula aqui, que é super importante para que esses leucócitos façam então a adesão ao endotélio vascular e para que eles possam migrar então para o foco infeccioso, que é assim que acontece. Bom, bora falar então da LAD3, né, agora, que é a nossa terceira deficiência de adesão leucocitária. Aqui já é um outro gene. Então, o problema aqui vai ser no gene, ó, vou ter que falar letra por letra, né? KINDLIN3. Olha o nome desse gene. Só Jesus na causa, né? Bom, a consequência dessa mutação vai ser o quê? Defeito ou ausência das integrinas beta 1, beta 2 e beta 3. E a ausência dessas integrinas faz com que eu não recrute os leucócitos para o meio extravascular, ou seja, para o local onde está tendo o processo infeccioso. Ou seja, gente, as três doenças, né, essas deficiências de adesão leucocitária, elas são muito semelhantes, mas como eu tenho genes diferentes sendo afetados, eu falo que são três doenças diferentes, LAD 1, 2 e 3. E aí as características desses pacientes com LAD, né, para quem não conhece, a aula não é de patologia, mas eu resolvi colocar aqui algumas características só para vocês saberem o que é que pode acontecer nesses indivíduos. Indivíduos que têm LAD 1, por exemplo, então eu tenho a separação tardia do cordão umbilical, também acontece infecções recorrentes com início nas primeiras semanas de vida. As principais infecções nos pacientes com LAD 1 é por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, ausência na formação de pus e periodontite. Olha a quantidade de coisa que você acha só porque o leucócito não está aderindo direito. A LAD 2, eu vou ter infecções recorrentes na pele, pneumonia, bronquiectasia, que é a dilatação e destruição dos brônquios, tuberculose. As infecções são menos graves do que LAD 1, mas eu também tenho anormalidades da dentição. E já a LAD 3, para a gente finalizar já essa aula, esses indivíduos que desenvolvem a LAD 3 por conta daquela mutação lá, então eles têm onfalite, que é a infecção da pele de tecidos moles, como o umbigo e as regiões circundantes ali, né, do umbigo. Osteoporose, complicações de sangramento, anormalidades hematológicas, como por exemplo insuficiência da medula óssea. Bom, gente, para não me estender muito, para essa aula não ficar muito comprida, a gente vai parar por aqui, tá? Então, hoje a gente deu início às imunodeficiências, que são as imunodeficiências primárias, falando de duas doenças. A doença granulomatosa crônica e a gente finalizou aqui, então, com as doenças de adesão leucocitária, LAD 1, LAD 2 e LAD 3. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado. E nos próximos dias eu dou continuidade a essa aula, falando das outras doenças, das outras imunodeficiências primárias. Tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo!